Eu confesso que eu estou curioso já para saber como é que foi a sua conversão, mas vamos chegar lá ainda no terceiro bloco. Bom, então com 11 anos de idade, você vivia um contexto totalmente contrário, totalmente funesto, ou seja, contrário à saúde espiritual, psicológica, física, ou seja, era uma pressão violenta, ainda numa criança. Claro que isso gerou um jovem, um adulto, completamente desvirtuado. Como é que você caminhou a partir de então? A partir desses 11 anos de idade, vendo tudo isso, morte, ou seja, homicídios, tráfico, violência dentro da própria casa. Que jovem foi gerado a partir dessa realidade? Eu tive, na verdade, uma infância roubada, né? Por conta de todo esse contexto, né? Uma adolescência, uma infância, né? Toda perdida e toda corrompida. Eu me tornei uma espécie de jovem, na época ainda um pré-adolescente, né? Um adolescente, em quem as pessoas tinham aversão até mesmo de ficar perto, né? Porque tudo aquilo que era interno até então, isso acabou, né, saindo dos portões da minha casa para fora, e depois não é só todo aquele conflito familiar, né, mas eu, dentro da minha casa, foi o lugar onde eu fui gerado para o mal, infelizmente, Dunga, né? Dentro da minha casa foi um lugar onde eu tive as piores experiências, né, onde eu vi coisas que não é comum, né, para uma criança dos 9 a 11 anos aí até aqui, para poder ver. E quando eu saí para a rua para poder conviver e para poder estar mais inserido no meio da sociedade, eu já estava todo corrompido, né? Já era um jovem todo corrompido, todo destruído, né? Aquilo que eu tinha aprendido dentro de casa, o que eu via do meu pai, me tornei um reflexo dele. Então, me tornei uma pessoa que eu já não tinha mais respeito por ninguém, né? Até porque não tinha um respeito dentro da minha casa, isso nunca aconteceu. Então, na verdade, o tipo de pessoa que eu me tornei, de jovem que eu me tornei, foi um reflexo daquilo que era a minha vida, né? Não tem como, ninguém consegue sustentar uma máscara durante muito tempo, né? Então, infelizmente, eu era uma pessoa que dava aversão a amigos, a vizinhos, às pessoas próximas e até mesmo as mais distantes, né? Porque tudo aquilo que você faz, e isso é dentro de um contexto de droga, de crime, de homicídio, isso se alastra de uma forma muito grande. Então, a sensação que dá é que você é uma pessoa que se torna um ser humano desprezível. Não que eu não fosse aos olhos de algum, até por conta do contexto. Mas eu acredito, Dunga, que quando você está em uma situação como essa, envolvido, né, da maneira que eu estive envolvido, a última coisa que uma pessoa precisa, a última coisa que eu precisava, era de um olhar de condenação, de julgamento, né? Porque, assim, lógico, nós olhamos as pessoas e rotulamos as pessoas, e isso a sociedade acaba fazendo, mas querer saber o porquê que as pessoas estão ou cometem algumas coisas, isso é muito complicado. Então, ao mesmo tempo que eu entendo, lógico, todo um peso, todo um olhar, todo um julgamento, eu também sei que é um tipo de coisa que nós não precisamos. Então, eu fui o reflexo do que eu era dentro de casa. Havia algum tipo de alento dentro da sua casa, algum momento que você podia dar uma respirada, tipo assim, eu, meu irmão, eu, minha irmã, eu, minha mãe, havia momentos onde isso acontecia ou não? Sim, na verdade eu fui entender isso mais tarde, né? Porque infelizmente as drogas, elas te cegam, né? E você não vê valor no que está acontecendo ao seu redor, porque o teu olhar não está naquilo. Então, o meu olhar não estava nos gestos de afeto, no amor da minha mãe, da preocupação, daquilo que ela fazia, se desdobrava. Só que depois que o tempo passou, né, e eu saí das trevas e fui para a luz, eu olhei um pouquinho para trás, né, fiz uma retrospectiva, e todo aquele contato que eu tive positivo, eu fui entender isso mais tarde, né? Porque, embora eu tive um péssimo pai, e vi todo tipo de violência dentro da minha casa, a minha mãe sempre foi uma guerreira, Dunga, sempre foi uma batalhadora. A minha mãe foi quem sustentou a casa através de oração. A minha mãe, ela é a minha inspiração, né? Ela foi o motivo da minha conversão. Então, aquilo que eu entendi mais tarde, que foi o que me poupou até mesmo de muitas coisas, inclusive da morte,
foi o fato, às vezes eu chegava em casa e estava drogado, alcoolizado, deitado na cama e queria levantar no meio da noite para ir num banheiro, tomar um copo com água, porque a droga ela inibe o teu sono, e eu ficava constrangido, porque a minha mãe estava sempre aos pés da minha cama, rezando o terço dela, para que eu mudasse de vida. Então, era assim todas as noites, ela não falhou nem um dia, né? Todas as vezes que eu tentava me levantar, eu me constrangia, só que naquela situação eu pensava, isso aí não vai dar em nada. Deixa eu só dar um recadinho para essa mãe que está te vendo nesse momento, e que deve estar pensando, eu não sei mais o que fazer, não tem mais o que fazer com meu filho, ou não tem mais o que fazer com meu marido, não tem mais o que fazer com esse membro da minha família. Tem sim, rezar. Você está vendo uma pessoa, Charles, eu confesso, esse contexto de vida, nesses 15 anos de PHN, eu ainda não tinha visto uma casa com um clima tão desfavorável para uma pessoa dar certo, como deu certo. Hoje é um missionário, e dos bons, tá? Mas talvez você mãe, eu já fiz de tudo, não tem mais o que fazer. Já pegou o terço? Já sentou na beira da cama do teu filho, enquanto ele dorme, ou enquanto ele está desmaiado, e rezou o terço? Não, isso não fiz. Então faça. Dá essa chance. Convida a Nossa Senhora para estar com você nessa sua batalha, porque foi proposital a minha pergunta. Por quê? Porque no meio de todo esse contexto, olha o que o Charles se lembra, porque no meio de todo aquele contexto, no meio das covas cavadas no quintal, no meio do contexto onde ele era obrigado a participar do enterro dessas pessoas, desses homicídios, dentro da própria casa, o tráfico, a violência psicológica, sexual, violência física mesmo, mas ele se recorda da mãe rezando o terço. Cada conta daquele terço foi responsável pela conversão, que nós vamos saber como é que se deu daqui a pouquinho. Mas quer dizer, disso você se recorda, mesmo dentro de todo esse contexto. Com certeza, né? Mais tarde você vai dar um valor mais intenso para isso, mas a minha mãe sempre foi essa mulher, né? Enquanto todos diziam, olha, larga a mão desse teu filho, né? Minha mãe se chama Rosilda, inclusive está aí na plateia. Quem é? Mostra já. Levanta a mão, mamãe. Mamãe, essa é uma salva de palmas para ela, né, gente? Essa é guerreira. Que beleza, hein? É uma mãe jovem, bonita. Jovem. Ao lado dela é minha esposa e a minha filha, Luciana e a Kathleen. Inclusive, estava com a sua filha lá no camarim, maquiando. Como é que é o nome dela mesmo? Kathleen. Ô, Kathleen, dá um tchauzinho aqui pro tio. Aí que é, Kathleen. Linda ela, linda. Bom, meu irmão, mas fala mais desse fundo do poço, porque você nem falou tudo ainda, nem falou nada, porque é muita coisa, mas que contexto doloroso de drogadição, de tráfico, de violência que foi tomando conta da tua vida. Então, estava toda destruída e dilacerada a minha vida, e a minha mãe sempre insistente, né? Eu sei que as pessoas, né, diziam, olha, larga a mão desse teu filho, porque não tem jeito, né? Aquilo que o teu marido não fez dentro de casa, né, que foi tirar a sua vida, a vida da tua filha, o teu filho vai fazer. E todos diziam que não tinha jeito, Dunga. Aquilo que eu ouvi, né, durante a minha adolescência foi isso: esse menino não vai chegar aos 18 anos ou vai apodrecer dentro de uma penitenciária. Então era aquilo que eu ouvia de costume. Para as pessoas eu era alguém que não tinha importância, não tinha valor, por conta da circunstância que eu vivia, né? Eu cheguei num estado na onde até mesmo, né, eu acreditava que não tinha mais saída, né? Porque mesmo você estando no meio do crime das drogas, quando nós estamos nessa circunstância, a gente é seduzido por tudo isso e gosta de tudo aquilo, porque é um mundo de sedução. Só que chegou em um ponto onde eu olhei assim, eu não via mais esperança e nem saída, por conta de um peso. Você vai vivendo e aquilo vai pesando, e chega uma hora que te sufoca de uma forma tão intensa. Eu cheguei num estado assim, que eu já estava com uma vida dilacerada pelas drogas, ainda muito novo, né? Antes de completar 14 anos, já tinha 3 homicídios, já tinha uma vida toda destruída, visto tudo que eu vi dentro de casa, que eu contei assim, aqui. O meu pai já tinha, nesse meio tempo, ido embora de casa, e eu me lembro que antes de o meu pai sair de casa, houve uma circunstância, porque quando o meu pai me deu uma arma de presente, né,
Ele me deu dentro de uma caixa de sapato assim, eu pensei até que fosse um tênis na época, né? Porque o menino queria ganhar um tênis, aqueles azuis que tinham bonito, New Balance e tal, lembro até hoje. Ele me deu dentro de uma caixa de sapato uma arma para eu poder ir para o crime, para as drogas, né? E a mesma arma que ele me deu, um dia foi um instrumento que eu usei para atirar contra o meu próprio pai. Eu me lembro que aquilo que motivou, né, para isso, foi o meu pai ter agredido muito a minha mãe, e isso, aquela cena ficar, né, na minha memória, e eu imaginando a minha mãe caída no chão, toda ensanguentada, infelizmente, né, e aquilo foi mexendo no meu interior, e às vezes em casa eu deitado num quarto, meu pai no outro, eu pensando uma forma de tentar tirar a vida dele. Precisava pegar coragem, porque eu sabia que meu pai não tinha respeito e nem amor por ninguém, infelizmente. E aquilo que alimentava, que me alimentava naquele instante era isso. Eu ficava tentando arrumar uma forma de tirar a vida do meu pai. Então, um dia entrei dentro de casa, meu pai estava lá, o primeiro cômodo de casa era a sala. E eu não pensei duas vezes, a mesma arma que ele me deu de presente para eu poder sair para o crime, foi um instrumento que eu usei para poder atirar. Atirei no meu pai, dei 3 tiros nele, acertei os 3, ele não morreu. Aí depois teve todo um contexto de não querer voltar para casa, e nesse meio tempo meu pai foi embora para a terra dele, né, voltou para Pernambuco, e eu me tornei o reflexo do meu pai dentro de casa. Então aí as pessoas olhavam e diziam, esse menino não tem jeito, porque é bandido, é marginal, é criminoso, é pilantra, é um nóia, é tudo quanto é tipo de adjetivo, era aquilo que as pessoas colocavam. Diziam, não, ele vai morrer, larga a mão desse teu filho. Porque depois que o meu pai foi embora, a minha conduta não mudou, Dunga. Infelizmente, eu me tornei, cada vez que o tempo passava, eu me tornava um jovem pior. Então, não tinha respeito por ninguém. E eu passei a não ter respeito pelas pessoas dentro de casa. Na verdade, nesse tempo que o meu pai saiu, eu deveria pelo menos dar valor a um contexto familiar. Isso não aconteceu. Muito pelo contrário, eu peguei aversão às pessoas que tinham dentro da minha casa, eu tinha dificuldade de relacionamento, só que eu já tinha todo um peso, toda uma carga em cima. E mesmo eu sendo alguém que tinha aversão até dentro da minha casa, com a minha mãe, com a minha irmã, aquilo que incomodou meu coração, que me fez refletir mais tarde, olhar para a minha mãe de uma forma diferente, foi entender que ela não falhou um dia. Eu podia estar deitado e querer levantar em qualquer circunstância que eu estivesse, ruim ou não, ela estava aos pés da minha cama rezando para que eu mudasse de vida. E eu olhava aquilo e pensava, isso não dá certo. Porque para mim, eu não era de igreja, não tinha primeira comunhão, não tinha crisma, não frequentava nada. Então eu olhava aquilo, para mim era, desculpe a expressão, mas era uma frescura. Eu pensava isso, não vai adiantar, eu estou bem do jeito que estou, está tudo tranquilo, Passei de um tempo da minha vida de um estágio também depressivo, porque você vive em todo um contexto, e às vezes eu não conseguia dormir à noite, porque eu era assombrado por conta dos crimes, por conta de homicídios, por conta de situações que eu passei, então eu ia me deitar e não conseguia dormir, não conseguia comer direito. Então, eu refleti isso para fora da minha casa. Tentei matar o meu próprio pai, uma vida toda destruída, e as pessoas gritando todo o tempo para a minha mãe, dizendo, larga a mão desse teu filho, porque não tem mais jeito, porque não tem saída. O que o teu marido não fez, o teu filho vai fazer dentro de casa. Quanto tempo você ficou na droga? Claro que você tomou consciência de que com 9 anos você cheirou pela primeira vez a cocaína. E seu pai te dava droga desde os 4 anos, como a sua mãe disse. Mas vamos contar dos 9. Dos 9, até quando você ficou dentro desse contexto? Até o processo de conversão iniciar na tua vida? 17 para 18 anos. Ou seja, dos 9, vamos lá, 9 anos. Em 9 anos, é um tempo curto, você ainda jovem. Com certeza. E já tinha feito tanta coisa, como você disse, com 14 anos, 3 homicídios. Eu quero falar também da sua comunidade, dessa comunidade que hoje está nos visitando. Por isso que eu preciso perguntar para você, como é que aconteceu o seu encontro com Deus? Porque dentro desse contexto, a gente pode imaginar agora detalhes e mais detalhes, mais detalhes, que você pode trazer para a gente, que a gente vai ficar cada vez mais abismado de ver o tamanho do resgate, e devido principalmente à intercessão da tua mãe. Mas quando é que aconteceu? Como é que começou a acontecer a volta do Charles? Nem digo para Deus, porque lógico que foi para Deus, mas para a vida. Em que contexto Deus entrou na tua vida? Foi no ano de 2000, aproximadamente, 13 anos atrás. Nós nos mudamos muito de bairro para bairro, e
o último bairro que eu morei até mesmo antes de me casar, foi em um bairro chamado Vila Esther, em São José dos Campos, Vila Tesouro. E ali eu acabei conhecendo também alguns jovens. Ali a minha situação, por conta das drogas, já não era tão intensa. E ali eu conheci alguns jovens, só que aconteceu que esses amigos, né, que eu fui criando, eles começaram a mudar de vida, mudar a conduta. E só sobrou eu. Eu ainda olhava para tudo aquilo e dizia, não, para mim eu estou bem do jeito que está tudo certo. E eu me lembro que na época eles montaram um grupo de oração nas casas, se chamava ainda Ministério de Terço Paulo Apóstolo. Eles rezavam o terço de segunda a sextas-feiras, conforme as pessoas no bairro pediam, na parte da noite. Era algo simples, entrava-se dentro da casa, a convite, fazia-se a oração do terço, partilhava-se o evangelho do dia, cantava umas 2 canções e ia embora. E eu me lembro que eu estava sentado onde eu ficava de costume, e por coincidência a oração foi nessa casa na qual eu me sentava no banco na frente, que não era a minha casa, era próximo, mas não era a minha casa. E eu me lembro que os jovens entrou, alguns vizinhos entraram, uma moça saiu, abriu uma Bíblia na minha frente e disse assim, olha filho, eu quero te convidar para você entrar, porque Deus tem algo para você. E eu me lembro que ali eu em um instinto de revolta, disse, se Deus tem algo para mim, eu também tenho algo para você. Acabei me levantando, agredindo aquela mulher, uma senhora de uns 45, 50 anos. Eu não sabia até então que era peso na consciência, mas eu fui entender isso depois e eu fiquei com isso. No outro dia os meninos chegaram e disseram assim, olha, era só não ter ido, ter virado as costas, mas não precisava ter agredido. E aí eles me fizeram novamente o convite, e eu fui nessa oração justamente porque eu tive a sensação que eu estava devendo alguma coisa. Precisava pagar, aquilo que eu tinha feito não tinha sido uma coisa correta, embora eu vivesse todo aquele contexto. Eu lembro que se passou ainda 1 mês e meio, 2, quase 3 meses, não sou muito preciso com data, e eu fui na casa, só que era reunião de núcleo dos meninos, tinha menos de 10 pessoas, uns 8, 9 jovens, cheguei atrasado, entrei no quarto do rapaz chamado William, que foi o irmão responsável pela minha conversão, quem Deus usou naquele dia. Eles estavam sentados, ajoelhados em círculos assim no quarto, uma cama de solteiro, um guarda-roupa, eu pulei por cima deles e sentei, igual estou sentado aqui. Ele em um canto com violão na mão, eu fiquei olhando, eles nessa forma expressiva, né, carismática de orar, eu olhei e assustei, né, eu pensei até que era alguma coisa que tinha a ver com macumba, mas menos com igreja. Eu olhei e pensei, o que eu vim fazer nesse lugar? Não deveria estar aqui. E ele começou a conduzir uma oração, os meninos rezavam, e ele disse, olha, feche os olhos. Só eu estava com o olho aberto. Para mim era conveniente fechar os olhos, eu fechei os meus olhos e disse, imagine um crucifixo, Jesus na cruz. E dentro da minha casa, por pior que fosse o contexto, existia um crucifixo na parede, eu imaginei aquele crucifixo da minha casa e fiquei com aquela cena com os olhos fechados. Ele começou a falar a respeito do sofrimento de Cristo, da morte de Cristo, que Jesus padeceu para nos dar a salvação, dizendo que existia esperança. E eu lembro que à medida que ele foi conduzindo aquela oração, foi mexendo, movimentando algo diferente dentro de mim. Aí eu tive a sensação de que aquela imagem que eu via com os olhos fechados estava viva. E eu abri os olhos para tentar ver outra coisa, porque eu assustei e eu vi a mesma coisa. Então eu esfregava desesperadamente as mãos nos olhos, tentando ver outra cena e não conseguia. Eu tinha a nítida sensação de que o Cristo que eu imaginava naquela cruz ali, estava vivo, estava respirando, vertendo sangue. E eu me lembro que ele, dando ênfase sobre os pregos, a coroa de espinho, falando de todo o sofrimento, aquele dia a minha vida passou em questão de segundo diante dos meus olhos. Tudo aquilo que eu tinha feito, Dunga, que eu não vi pesou em mim aquele dia. Né? Eu não me lembro até então um dia que eu tinha chorado, porque eu era uma pessoa muito difícil por conta do contexto, com sentimentos. Eu me lembro que eu tremia muito, eu chorei demais naquele dia, porque eu enxerguei uma esperança, uma solução e um amor incondicional tão grande, mas tão grande, por conta daquele que estava na cruz, que eu vi ali naquele instante. Da onde eu estava, eu não consegui fazer outra coisa, eu só dobrei os meus joelhos no chão, chorava demais e disse, Deus, se o Senhor é Deus, então muda a minha vida. O William dedilhou uma canção, Ninguém Te Ama Como Eu. A música fala tudo, né, a ver com a cruz, com conversão. Aquilo entrou dentro do meu coração, mas foi me despedaçando, me rasgando por inteiro. Eu chorei demais, cumprimentei todo mundo ali, cumprimentei o William, Deus abençoe a vida desse irmão. Eles perguntaram, Charles, você gostou? Não, gostei, foi bom. Dunga, eu tentei, depois daquele dia, eu tentei voltar a usar droga, tentei voltar a roubar,
eu tentei voltar a fazer as coisas que eu fazia de costume, mas tudo aquilo que eu tentava fazer, uma mão e uma arma que eu colocava, eu via a imagem de Jesus crucificado, eu não conseguia. Eu fui naquela noite, numa sexta-feira, por volta de umas 9h30 da noite, impactado pela cruz de Cristo, né, pelo crucificado. Eu sou apaixonado por Jesus crucificado. Então ali fez com que eu me recordasse da oração da minha mãe, aquela canção dilacerou o meu coração, o convívio com os irmãos. Tentei voltar para a vida velha, mas o impacto que eu tive foi muito intenso, muito forte. Voltei de novo para os meninos e disse: olha, está acontecendo alguma coisa comigo, porque tudo que eu tento fazer, eu vejo imagem de cruz, de cruz, de cruz. Eles, na sabedoria que só Deus dá, disse: olha, ou você anda conosco, ou você vai ficar louco, vai surtar. E eu passei a andar com eles, então fui, me aproximei, né? Não frequentava a missa, não conhecia grupo de oração, participei desse ministério de terço, né? Então a minha conversão, ela foi muito forte, foi 1 segundo, Dunga, que eu dei para Deus, né? Às vezes as pessoas participam de eventos, né? Vêm até em acampamento, retiro de 3 dias fechados e tal. Foi 1 segundo que eu dei para Deus por conta de uma dívida que eu entendia que eu tinha por conta de uma ação negativa minha. Deixa até eu recordar, para quem está em casa, de repente ligou aqui agora, né? Ele tinha sido convidado para o terço por uma mulher que, aparentando 40, 45 anos, e que a mulher disse a ele: olha, vem para cá porque Deus tem algo para você. Ele simplesmente se levantou, falou: também tem algo para você. E agrediu essa mulher. E os jovens que estavam ali no dia seguinte disseram: poxa, era só não ir. Para que agredir? Tamanha a revolta, a agressão gratuita, sem causa, né, que o Charles tinha para com tudo. Então, por causa desse remorso, digamos assim, essa sensação de, pô, exagerei, dessa vez eu exagerei. Ele foi no dia seguinte e aí tudo começou, essa trombada com Deus. Eu te pergunto uma coisa: naqueles dias, né, você não tinha sido batizado, primeira comunhão, não tinha vivência de sacramentos, não tinha esse exemplo dentro de casa, o que você entendia que estava acontecendo com você? Porque quando a gente não é catequizado, e de repente a gente começa a ser evangelizado, é uma sensação diferente, porque uma coisa é você ser catequizado quando eu era pequeno, ó, eu fui, fiz primeira comunhão, fiz minha primeira confissão, fui crismado, frequentei ambiente de igreja, me afastei e agora senti o amor de Deus, eu estou voltando para aquilo. Outra coisa é a pessoa nunca ter ido à igreja, não sei o que é confissão, missa, comunhão, Bíblia, mas de repente eu sinto o amor de Deus, quer dizer, agora eu tenho que voltar para onde? Sendo que eu nunca fui em nenhum lugar. Como é que era isso? Era novo demais, muito complexo, e ao mesmo tempo era assustador, né? Eu não entendia, não sabia rezar, não sabia fazer nada, mas o sentimento que existia dentro de mim, o desejo, aquilo que brotou dentro do meu coração, foi muito intenso. Peraí, né? segurei, foi muito intenso, foi muito intenso.